Olá, olá! Quem diria, passado 5 meses, estar aqui nesse momento e agora como co-apresentadora no Pariscast. E vocês não têm noção, porque algo extraordinário vai acontecer nessa tarde, não é mesmo, Lara? Isso, porque hoje nós temos ela, maravilhosa, mãe da Rafaela e Vitória, casada com Valdeci, sócia proprietária da Amitié Service, falei certo? Sócia proprietária também da VTR Renovation, terapeuta integrativa e complementar, que está há 17 anos aqui na França. Vou perguntar para ela como é que ela aguenta. Muitas palmas para ela, Leda Pipão. Bem-vinda! Bem-vinda, Leda. É um prazer enorme te receber aqui. Bem-vinda também. Obrigada, estreando Mara. como co-apresentadora dessa nova temporada. Obrigada. Conta pra gente. 17 anos, mulher. Já sou francesa. Já sou mais francesa do que brasileira. Já sou mais francesa do que brasileira. Eu amo. Ai, que bom. E como foi essa transição? Essa vinda pra cá? Eu não tinha o sonho de vir pra França. Aconteceu. Eu falo sempre que foi Deus que quis que eu viesse, porque eu tive uma grande cura, né? Depois que eu vim pra França, foi uma grande transformação. Eu cheguei grávida de 5 meses. Não pensei nas consequências. Nem sequer pensei que eu tinha que falar francês. E as coisas foram acontecendo. E eu vim pra ficar 2 anos e estou aqui há 17 anos. Não penso no nome. Mas aí você veio pra ficar 2 anos. Tu já tinha essa meta? Quando você veio do Brasil? Como todo brasileiro. Tem essa meta. Vou ficar só 2 anos. Eu não tenho. Amiga, eu vim passar 3 meses, encontrei o amor da minha vida, voltei pro Brasil, organizei minha vida, tô aqui há quase 2 anos e nem sei quando vou embora ou se vou ficar. Você tinha meta de 3 meses. Era, olha só. Eu vim com a meta de 2 anos. Bem legal. E fui ficando, as coisas foram acontecendo. Quando nós viemos, era para irmos para a Espanha. Fomos para a Espanha, as coisas não deram certo. Porque o meu marido, ele tem nacionalidade espanhola, então viemos para ir para a Espanha, chegamos lá, demos de cara na porta, ele veio para cá, tinha trabalho aqui, fomos para a Espanha e não deu certo, voltamos para cá e ela nasceu aqui, assim, ó, fui pro hospital com um bilhete escrito, preciso ter a minha filha, não sei falar francês, e naquele dia Deus colocou um anjo na nossa vida, que era um médico português que estava de plantão. Como sempre, Deus colocando anjos, né? E assim foi, aí ela nasceu, na época eu não tinha nenhuma documentação francesa, não tinha nada, e eles me ajudaram no hospital, eu fiquei 5 dias, eu saí de lá com uma bagagem enorme de coisas que eles doaram, eles fizeram muita doação, eles sentiram compaixão por eu ser imigrante, não saber falar. E lá também, no hospital, eu tive uma grande lição. Que encontrei uma brasileira que trabalhava no hospital também como médica, e ela disse-me que eu tinha que falar o francês para aprender a me defender. E eu não sabia falar nada, porque eu estava 4 meses aqui, né? E eu só sabia falar bonjour. Bonjour, oui, d'accord. E daí eu aprendi, eu falei, não, eu tenho que falar essa língua, eu tenho que defender a minha filha. E quando ela nasceu, eu olhei para ela que me caiu a ficha, o que eu tinha feito. Porque eu larguei tudo no Brasil, tudo. Eu tinha tudo, eu tinha casa, carro, um bom trabalho. E daí eu aprendi a falar o francês, depois em 6 meses eu já estava falando, não como francês, mas já estava me virando. E as coisas foram acontecendo, eu consegui alguém para ficar com ela, depois eu trouxe a minha mãe para ficar com ela, e eu comecei a trabalhar. Depois minha mãe voltou pro Brasil, quando ela foi para a escola, e ela não sabia falar francês. Ela estava com 3 anos e não sabia falar francês, e Deus colocou mais anjos em nossas vidas, que tinha uma pessoa que ensinou ela a falar francês na escola, e ela aprendeu a falar francês em 1 mês. Ah, quando tá nessa idade é rapidinho, né? Que aprende. O teu também falava só português. O Bernardo nasceu aqui, porém nós só falamos com ele em português. Sim. E quando ele entrou para a creche já tinha 2 anos e meio, então não tinha um contacto também com o francês, né? E realmente é muito rápido, né? A captação deles neural, né? Com a parte linguística é incrível. Exatamente. Até o meu filho que mora na Austrália, ele foi com 10 anos, só com a língua portuguesa. O que fazia no Brasil era aquele basiquinho de inglês que não é nada lá.
E ele aprendeu hoje, a língua principal dele é o inglês. Uau. Em 2 anos, assim, acho que o primeiro ano ele já estava falando, em 2 anos ele falava muito bem o inglês. E hoje ele tem dificuldade para falar o português. Então, bom assim, né? Que as crianças aconteceu mesmo com a Rafaela. Depois que ela aprendeu a falar o francês, era só o francês. Até os 12 anos de idade dela, ela não falava português. A Vitória, só que a Vitória foi diferente porque ela já foi para creche com 3 meses. E ela a primeira língua dela foi o francês, né? Embora que eu sempre falava com ela em português, sempre falo e ela me responde em francês. Para mim iria ser, né? Eu estou escutando a Leda e eu fico lembrando do meu início aqui, que foi muito doloroso, né? Então, assim, eu demorei quase 2 anos para começar a falar o francês porque eu tive a rejeição, né? Da língua, do lugar. E é muito interessante escutar você que 6 meses depois, e eu acredito que tem muita gente aqui que possa estar a ver também a sua entrevista, que possa se identificar, né? Que chega e que tem essa facilidade. E, Leda, os projetos que você vê nas suas filhas, é delas ficarem na Europa, delas ficarem o crescimento e a vida adulta, você consegue projetá-las elas na Europa ou você consegue ver uma abrangência assim pelo Brasil? Como que você vê com as raízes suas? Eu acredito que a Rafaela, ela não vai demorar muito para levantar voo. Uau. Logo, logo ela vai para Espanha. Uau. Então ainda tá enraizada aquela Espanha, né? Sim. Leda, agora falando, pera lá, quantas empresas essa mulher tem? Eu escutei no início. Né? Sócia proprietária Amitié Service, eu falei certo? Me fala. Amitié Service. Sócia proprietária VTR Renovation, terapeuta integrativa e complementar. Conta pra gente de cada uma direitinho, parte por parte, que a gente quer saber todo o métier dessa mulher aqui, todo o negócio dela. Eu trabalhei 11 anos na Menage. E teve uma vez que uma amiga falou pra mim, pô, tu vai trabalhar a vida toda com isso? Isso me doeu. China, limpeza, tá? Aquela é francesa. Sim. Isso me doeu quando ela falou isso. Eu falei, é verdade. 11 anos, não é muito. Mas é algo que eu sempre gostei. Mas era o que? Era leve, pra mim era leve. Eu ganhava muito bem quando eu trabalhava de empregada, né? Nesse sentido. E aí me surgiu a ideia, eu falei, vou montar um negócio, verdade, vou montar um negócio. E eu falei, do quê? O que eu faço de melhor? O que eu metrizo de melhor? A limpeza. A minha mãe, ela era maníaca, e ela passou isso pra mim. Então, se tem algo que eu faço bom, eu acabei trazendo isso pra minha vida, que eu fazia na minha infância. Ela me obrigava, né? Ela obrigava a fazer as coisas muito bem feitas para fazer uma vez só. Eu falei, vou abrir uma empresa de limpeza aqui. Foi em 2018, na época da pandemia. Daí, quando eu estava já caminhando, porque eu ainda tinha o meu trabalho, eu fui mantendo para conseguir cliente, para depois deixar, né, o certo pro duvidoso. Sim. E aí, quando eu estava, já veio a pandemia. Não. Veio a pandemia, fechou tudo, parou tudo. E eu falei, bom, e o meu trabalho que eu fazia parou. E eu falei, bom, a hora é agora de reinventar. Aí eu trouxe o meu conhecimento e inventei para fazer desinfectação nos prédios. Porque todas as empresas pararam. Ninguém queria ir para a linha de frente. Sim. E eu propus isso para todas as empresas de limpeza que eu conhecia. E como os funcionários, eles não poderiam obrigar os funcionários a irem, eu fui. E teve pessoas que me chamam de louca. Porque eu estive em locais que as pessoas estavam contaminadas para fazer a limpeza. E eu fui, pedi a Deus muita sabedoria, muita proteção para não ser contaminada, mas eu tinha que ir, porque nessa mesma época, o meu marido também, nós tínhamos abrido a empresa, que é a VTR Renovação, que é de batimão, e os dois trabalhavam por conta. Batimão, como é que a gente fala em português? Obra. na mesma época, e os dois não podiam ficar em casa. Sim, e as contas iriam correr. Então eu tinha que ter... Dois empresários, isso que eu tava pensando. Que dependem, né? Tinha que ter algo, nós tínhamos que ter algo para se sustentar. E aqui ficou fechado muito tempo. E daí foi quando eu me reinventei. E ele também propôs às grandes empresas que pararam para ir finalizar os trabalhos. Porque ele podia.
Os patrões que tinham grandes empresas não podiam obrigar os funcionários a irem. E como ele trabalhava por conta própria, ele podia, e eu podia. Foi quando nós nos reinventamos no meio da crise. E nesse mesmo período foi quando veio a Leda Terapeuta. E eu senti vontade de estudar o meu interior, de autoconhecimento, o que era isso que todo mundo falava. E eu estava também saindo de um período de uma depressão, porque eu tinha perdido os meus pais, tinha estado no Brasil, eu perdi a minha mãe, meu pai em 2014, minha mãe em 2016, quando a Vitória nasceu. Ela tinha 3 meses, né, quando a minha mãe faleceu. Ela tinha 2 meses quando a minha mãe faleceu. Então eu estava no fundo do poço. E daí foi tudo aquele conjunto, e eu comecei a estudar também autoconhecimento, me apaixonei e fui me deixando guiar pelas terapias. Uau, incrível, né? Eu escuto a Leda e eu vejo uma conexão da sua empresa de homenagem com onde você vai para a terapia, porque eu acredito que muitas pessoas que trabalham na homenagem faz muita terapia na casa daqueles lares, naquelas famílias. Eu não sei se você poderia até contar algum exemplo, porque agora que eu estou recentemente com algumas comunidades, tem muito essa frase, né? Quantos anos eu trabalho na homenagem, quantos anos eu trabalho na limpeza, eu tenho mais potencial, eu tenho muitos talentos. Mas muitas das vezes o limpar o lar dos outros é trazer paz e cura e propósito. Teria como você compartilhar connosco algum momento da sua vida onde você, durante esses 11 anos, você teve um propósito no lar de alguém, em algum lugar que você traz para a sua vida? Sim, a organização. Eu imaginei, porque é algo que nós não temos noção. É que são lares que a organização não existe, e isso fala muito do interno dessa família. Porque a minha casa sou eu. Se eu não tenho organização na casa, a minha vida é bagunçada. Mas tu sabe que eu não sou dessa frase, né? Eu sou bem crítica em relação a isso. Porque eu sou daquela que o meu trabalho é uma coisa, a minha casa é outra. E eu sei separar e dividir. Porque o meu cliente não tem nada a ver com a minha casa, o meu cliente não tem nada a ver com problemas ou desorganizações que eu possa haver na minha casa. Por quê? Mas é porque aí tá a nossa diferença. É porque você tem, como você falou, aquele toque de limpeza. Eu não tenho. E no Brasil eu sempre tive secretária. Sabe que no Brasil é mais fácil, aqui a gente não tem. Então a gente tem que se virar em 1000, né? Então no Brasil eu fui mal acostumada. A verdade é essa. E aí quando eu me vejo aqui, gente, a minha louça fica lá esperando meu marido chegar. Mas eu no Brasil também eu tinha tudo. Mas eu falo, foi a transformação que aconteceu na minha vida aqui. Na minha vida eu não precisava me preocupar com fazer comida. Sim. Eu era vizinha. Sim, eu era vizinha da minha mãe. Eu falo que Deus me trouxe pra cá pra mim ser mãe e ser dona da minha casa. Porque eu não precisava fazer nada. E quando a pessoa que nem você e a sua mãe, que gostam de fazer isso, gostam de fazer também pela casa dos outros, né? Eu tenho uma amiga que quando ela chegava na minha casa, ela já ia organizando tudo, porque ela falou assim, eu gosto. Então é uma coisa de você, natural, é lindo até, porque verdade. Você tá ali servindo, né? Ao mesmo tempo foi o teu ganha-pão, ao mesmo tempo você empreendeu daí, e ao mesmo tempo, como a Lili falou, e abençoou. Quantas vezes você deve ter abençoado essas casas com o seu cuidado? Muito importante. Porque tem pessoas que vão pro trabalho, independente do trabalho, e amaldiçoam. Exatamente. Isso. Poderia até ser falado agora um pouco sobre isso para as pessoas que trabalham sobre isso. A forma como você vai para o seu trabalho muda o seu dia. Tudo que você faz com amor, por amor, frutifica. Prospera. Se você não abençoa o teu trabalho, seja lavando a privada. Mas dessa privada pode pagar um curso para você. Dessa privada vai te pagar a viagem, os seus benefícios. Exatamente. Então faça com amor, que vai prosperar a vida da pessoa. O que significa, porque eu sou bem, a Lili sabe mais que não, eu também fui pesquisar, mas eu não sabia também. Fala, Lili, tu tem até uma pergunta. Eu queria entender primeiro também sobre a sua terapia, né? Isso, porque existe então integrativa e complementar, né? O que significa? Porque pra mim eu não entendo nada, amiga. Eu aprendo todo dia nesse podcast. Tudo que você pode integrar na sua vida como a terapia, e você pode complementar. Entendi. Eu tenho um grupo também que se chama-se A Cura pelo Amor, que
que é um grupo lindo, que eu juntei todas as formações que eu tenho em termos da terapia, porque eu tenho formação em terapias energéticas, cromoterapia, linguagem do corpo, PNL, hipnose. Eu juntei tudo isso e coloquei no grupo. Aí porque se eu coloco, eu sou terapeuta, às vezes o currículo fica muito grande. No caso, poderíamos dizer que você tem um método seu. Sim. Ok. A cura pelo amor. Isso é importante nós passarmos para vocês, que existe um método da Leda que trabalha todas essas, eu tentava estudar um pouco ontem, que todas essas, vamos dizer, terapias, elas alcançam aquilo que muitas das vezes a gente acha que é só uma, mas você alcança toda a necessidade do ser humano. Seria isso? Sim. Ok. Porque eu vou na raiz do seu problema. Se você não consegue fazer o teu dinheiro prosperar na tua vida, tem alguma coisa de errado. Aqui na França, nós poderíamos dizer, as pessoas quando procuram você, nesse âmbito de terapia, você poderia dizer, porque eu não tenho muita noção, né? Porque eu cheguei há pouco tempo também. Então o público francês eu não conheço muito também. Mas as pessoas hoje procuram muito pela terapia? Eu faço também a limpeza energética nas casas das pessoas. Além da limpeza física, eu faço a limpeza energética. Okay. Então tem muita procura. E teu público maior é o francês. Teu público é o na balança, porque eu também atendo muito online. As terapias energéticas podem ser feitas o envio online. Então agora, para falar para o telespectador, se quiser contratar a Leda, terapeuta, ela faz online, presencial ou não? Faz em grupo, individual, casal, enfim. Grupo, casal também. Que é muito importante. Achar pelo Instagram, Sim, pelo Instagram, pelo Facebook. Ou deixando também um comentário no vídeo. Sim, que aí depois vou responder. É verdade, pois é, para poder justamente a gente, né, as pessoas entenderem como te procurar, as coisas que você faz, exatamente. E hoje a tua empresa de limpeza, ela faz individualmente também, casas, tudinho ou não? Só empresas como escola, eu faço tudo. Coisa. Tudo, casa, prédios, birros, escritório, escadas, tudo. E hoje você visualizando que hoje você tem a sua empresa e você tem os empregados, como é que você projeta isso? Porque há 11 anos atrás você estava lá na outra posição. Eu falo isso porque o meu esposo fala assim, né? Nós também temos a empresa, já aproveitando aqui, né? Karma Renovação. E ele fala, há um propósito em abençoar a vida, porque eu sei que ali aquelas vidas são abençoadas, né? E são famílias. Você também sente isso? Sim, eu faço também terapia com as minhas funcionárias. Uau. Eu falo para elas que é extremamente importante. Isso é um diferencial. Muito. É uma coisa complementar, como você falou, né? Tá tudo se ligado. Tudo ligado. A minha melhor funcionária, que eu sempre brinco com ela, que ela vai continuar sendo a minha funcionária, hoje ela não estava mais comigo, ela ficou comigo 3 anos, foram 3 anos um período de cura que nós fizemos. Ela tinha asma, e eu sempre falava para ela, tu tem que perdoar. E ela foi, né? Nós fomos fazendo o processo, ela não conseguia prosperar, e foi um trabalho de 3 anos. Quando ela se curou, hoje ela é dona do próprio negócio. Uau! E até deve ter se inspirado em você, né? É algo que eu fico sempre atrás das meninas, eu falo, você tem que prosperar, vai fazer o que gosta, vai estudar, é muito importante. Eu ainda brinco, eu sei que eu vou perder a funcionária, mas eu vou ganhar uma colega de trabalho, porque não tem concorrência. Isso é diferencial. Isso é muito bom, porque você tá ali, você dá o primeiro passo de estender a mão para elas, né? Você treina praticamente elas, você cura elas, você impulsiona elas a abrirem um negócio delas, e elas se tornam, sim, colegas de trabalho, porque até por gratidão, por admiração ao
E é um trajetória sentimento de transbordo, eu acredito, Leda, né? Que você está transbordando na vida dessas mulheres, dessas famílias. Eu escuto muito isso do meu esposo. Ele fala, eu quero que os meus empregados, que os meus funcionários, na verdade ele fala, os meus funcionários, eles tenham o material deles, eles comprem as ferramentas deles. Eu quero que eles façam esse investimento para que eles tenham as próprias empresas. Eu acho isso, eu acho que nós transbordamos e nós crescemos, nós prosperamos ao ver a prosperidade dos outros. E eu sinto isso da Leda. Quando ela fala, eu sinto que é um transbordo gigante. Porque o outro só é o seu espelho. Tudo que nós oferecemos volta para nós automaticamente. Se eu ofereço prosperidade, abundância na vida das minhas colaboradoras, algo volta para mim. Mas não é por isso que eu faço. Já é uma essência minha. Eu sempre fiz isso. Já trouxe muita gente pela mão. Já fui elevador de muita gente. E eu sei que às vezes as pessoas não vão olhar para você com gratidão, mas tá tudo bem. Nem todo Tá mundo tudo bem. é igual. Tanto na minha empresa, na Métier Service, como na VTR Inovação, nós fazemos o mesmo método. É o mesmo método, sempre vamos pegar pela mão, vamos ajudar, vamos ensinar, o caminho é esse. Olha, não vai por aqui, vai por aqui. Transbordamos. Muito bom. Né? Bom, e você transmite uma causa. Já tô aqui, ó, ela transmite com o uma do Terra, né? Juntamente com o do Terra. Eu já tô aqui, tranquila. E Leda, hoje atualmente na tua parte de trabalho de terapia, que tipo de problemas as pessoas têm entrado como uma maior demanda, vendo que nós vivemos nesse mundo tão secular, de uma rotina frenética, eu falo por mim, quais são os maiores problemas em evidência dos seus pacientes hoje? É o stress, é a depressão, é o esgotamento? Trabalho, a maternidade. Quais seriam hoje? O esgotamento. Que na realidade estão esgotados porque não estão fazendo aquilo que gosta. Porque quando você faz o que você ama, você não vê como um trabalho. A Moara, ela gosta do que ela faz, ela pode trabalhar 20 horas. É verdade. Porque ela tá fazendo aquilo que ela gosta. Agora, sim, só um adendo, eu já trabalhei 20 horas e tive uma hemorragia ocular, por exemplo. Então, às vezes... São as consequências, né? São as consequências, né? Vamos dizer que o corpo, ele acaba dando sinais quando você está realmente esgotado, até mais do que a mente. É algo que eu trabalho muito na linguagem do corpo. O corpo, quando ele te dá sinal, é hora de você parar, analisar, se acolher e ver o que está visando. No caso, as pessoas procuram após os acontecimentos ou elas têm uma tomada de consciência, normalmente? Não, porque... É difícil, né? Eu acho um pouco difícil. Normalmente é o após? Ok. Tipo assim, é isso que eu ia te falar. Ok. Por isso que o meu método tem a cura pelo amor. Você não precisa esperar a dor bater na sua porta para você se curar. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi pela dor. E foi interessante quando nós chegamos aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, tinha uma aranha, né, Moara, e eu captei uma frase da Leda que foi, eu já falei, tem uma aranha aqui gigante, e ela com toda a calma, eu sei conversar com ela. E eu falei, eu não quero nem vê-la. E eu já respirei. Eu não sei nem pra onde ela foi. E ela foi lá no caso, veio o comando na minha cabeça, olha como ela tá tranquila, olha como ela sabe, né, lidar com essa situação. Falando da história da aranha, quando aparece algum tipo de animal ou inseto na tua casa, tem sempre um significado. No caso, a aranha, ela é espiritualidade, porque ela traça a sua teia, né, tudo espiritualidade, que é o caminho para dentro de você. Se aparece um outro animal, aí tem que ver que animal que entender que mensagem que aquele animal tá trazendo para sua vida, o que tá precisando naquele momento. Mas eu tenho um pouco de medo dos animais, assim, sabe? Até dos domésticos eu não sou muito... Falo assim, só o peixe pode ter em casa. Mas eu já tive cachorro, já tive gato. Mas sabe que aqui na França o que a gente mais tem é o quê? Rato. Eu tenho pavor, eu saio correndo. Não quero saber o que o rato significa. Mas que bom que a nossa aranhinha apareceu aqui no estúdio como espiritualidade. Ai, linda. Ai, sim. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores, né? Vamos. Porque aqui você não sai sem presentes. Então, falando do nosso patrocinador oficial,
agora o pão de queijo, você pão de queijo. Inclusive, esse é pra você, Olha! de presente. Que delícia! Obrigada, Monsieur Pão de Queijo. E, de facto, acabei de comer tava uma delícia, tá? Né? Aí depois, quando você chegar em casa, já sabe. Faz lá, marca ele, marca a gente, o Pariscast. Também com a gente, a Lema Recreative, também é sua caneca. Então tá aqui sua caixinha da caneca, Leda, fica à vontade. E agora eu vou passar a bola da minha empresa para ela. Né? A empresa mais falada, Casar em Paris, onde nós temos o nosso cerimonial. Como é que a gente Cerimonial. pode? Cerimonial. Então você que tá aqui em Paris, né? A Mora ainda falou assim: ai, Lili, vamos fazer o teu, né? Porque eu vou fazer 10 anos, né? Renovação de votos. O seu cerimonial, não deixe de contactar aqui a nossa querida Casar Paris, a nossa Moara, né? Onde nós temos também o Instagram, nós podemos acompanhar como que acontece, os espaços, né? Principalmente é lindo quando é fora, né? Quando é ali perto da tua... Ai, não. Então, aqui a nossa querida Moara com o Casar Paris, talvez você possa estar organizando esse projeto, não perca a oportunidade, porque os pacotes, né, Moara, são Aí vai ter uma especiais. promoção até agora. Olha, viram? Nada por acaso. E a nossa querida Rendersart, a nossa querida Lac, né, Lacline, nossa maravilhosa, onde é a nossa produtora, não sei se é assim que fala, de produção de vídeos. Ela tá aí, ó, ela tá dizendo que é, vai falar dos bastidores. Dos bastidores, então é ela que tem, assim, projetos incríveis. E eu quero falar pra vocês, essa profissional, essa empreendedora não para, eu tô assim E agora impressionada. tem a Mavizinha. A Mavi, você acha que ela, como empreendedora, como mãe, recente, tem 1 mês e pouquinho, né? Ela não deixou o projeto de lado, porque muitas pessoas, elas pensam o quê? Ah, vou ser mãe, estou grávida, vou ser mãe e vou deixar o meu projeto, vou deixar o meu trabalho. Realmente você pode procurá-la para os seus projetos, para a sua produção de vídeos, então entre em contato com ela. Eu acho que a Lilian vai fazer o comercial das nossas empresas melhor que a gente, né, Laquelinha? Que ela fala mais que a gente das nossas empresas, então eu acho que tá contratada. E agora vocês ficam com os comerciais dos nossos outros patrocinadores. Quando nós entramos, né, no mundo e aprofundamos da terapia, né, como eu, arte terapia, aí nós aprofundamos mais a parte, né, do corpo, né, da movimentação, com a música, enfim. Aqui a Chrome tem a ver com as cores, né? Pelo que eu entendi. De que forma você pode trabalhar isso na vida de um cliente que chega até você? O que é que acontece num atendimento de cromoterapia? O que é que faria eu, Lili, chegar até você e falar assim, olha, eu quero um atendimento de cromoterapia, o que é que eu vou trabalhar em mim? Porque essa é a minha dúvida e eu já vou saber. A cromoterapia, normalmente trabalhamos com as luzes. Mas como a grande maioria dos meus atendimentos são à distância, eu uso a cromoterapia nas pessoas de acordo com as roupas, a cor da roupa dela. Eu faço uma limpeza energética, eu faço terapia energética na pessoa e aconselho ela a usar determinada cor de roupa por determinados dias. No caso tem toda essa conexão. Hoje a gente está combinando, ó, de verde. Não tem nada a ver, por exemplo, com a parte de consultoria de imagem, nada tem a ver com essas questões. Não tem nada a ver com consultoria de imagem, muito pelo contrário. Ok. Explica pra gente, porque eu sou super leiga. Eu também não sabia, eu fiquei assim, na hora que eu estava estudando um pouco sobre a terapia, eu já tinha escutado sobre cromoterapia, mas nunca me aprofundei. Então eu fiquei assim, será que isso tem a ver com consultoria? Desculpa, né, porque a gente tá aqui também pra aprender, porque eu não entendo. Então realmente não tem nada, não existe uma conexão, por exemplo, eu tenho uma paleta de cores, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Algumas consultoras de imagem podem até ficar bravas quando eu indico para minha cliente para ela usar, por exemplo, verde, e o verde não está na paleta de cor dela. Só que é o que ela está precisando naquele momento. Ok. Quando eu digo para ela usar azul, porque ela está muito ansiosa, ela está muito agitada, ela está precisando de calmaria na vida dela, que é o azul. Significa que todas as cores que a gente coloca, elas se conectam. Ela se conecta com você, ela traz uma mensagem para você. É um arquétipo.
Ótimo. É aleatório, né, a gente pegar e conectar com aquele momento que a gente está vivendo? Pode acontecer. Pode acontecer. De inconscientemente você usar só verde e você tá passando por um processo de cura sem você tá percebendo, mas você está se curando de alguma coisa. É. E você pensando nisso, você escolheu essa roupa pensando nisso intencionalmente? Não. Eu amo verde e se você abrir o meu guarda-roupa, só tem verde. Uau. E em casa nós temos uma grande conexão. Outro dia estávamos os 4, né, eu, meu marido e as minhas 2 filhas, todos de verde. Ai, que legal. E eu olhei e eu falei, nossa, estamos num processo de cura. Né, da família, estamos curando, que estamos sempre, né, em um processo de cura de alguma coisa. Ai, que legal. Você aconselharia qualquer ser humano a passar por algum tipo de terapia? Porque isso é uma das questões, né, que as pessoas às vezes colocam. Não preciso de terapia. Eu não sei, não conheço, porque também fica essa questão. Porque hoje se fala muito, e eu falo por ser coach, por ser, enfim, que é muito falado em terapia, né? Porque antigamente a gente escutava mais sobre psicólogo e psiquiatra, né? Pelo menos Hoje eu tem vários lembro, terapeutas. quando eu era mais nova, que eu só escutava psicólogo e psiquiatra. Que realmente existe uma diferença, né? Sim. O que você falaria sobre essa temática? A terapia é bem suspeito, porque eu fiz terapia por muitos anos, eu continuo fazendo terapia, porque terapeuta tem que ter terapeuta. Eu amo, amo. Eu acho que todos têm que passar por um processo de terapia. Mesmo tá tudo bem, faz uma sessão a cada 6 meses, uma vez no ano, para manter o alinhamento, para ver se tem algo para perdoar. Porque o perdão é a chave que abre todas as portas. E você só consegue fazer isso através da terapia. Porque muita gente vai falar assim, eu não tenho ninguém para perdoar. Como a minha funcionária, que trabalhou comigo por 3 anos. Eu sempre falava para ela, perdoa que você vai curar a sua asma. Daí já entra a linguagem do corpo. A terapia da linguagem do corpo. E eu já perdoei, eu não tenho ninguém para perdoar. Só que a partir do momento que nós trabalhamos o perdão com determinadas pessoas, que eu disse para ela, você tem que perdoar tal pessoa e tal pessoa, porque o pulmão é um órgão duplo. E a partir do momento que ela perdoa essas 2 pessoas que ela achava que tinha que perdoar, que ela mesma falou para mim, ela falou assim, no processo que nós fizemos terapêutico, ela falou assim, eu não imaginava que eu tinha isso tudo para perdoar ainda. Isso traz bloqueios, né? Até para a vida empreendedora. Quantas pessoas não conseguem fluir, né? Tirar o projeto delas. E a gente sempre acha que tá tudo perdoado, que a gente não tem mais nada para perdoar, que não tem mais nada para... Né? O processo sempre é pra vida, você concorda, como você falou. Estamos sempre em constância. Ok, muito bom. E até uma pergunta para vocês duas, assim, no sentido de qual a diferença do terapeuta e do coach? Quem pode me responder? O coach tá sempre empurrando. A gente incentiva, estimula, dá a mão, né? A gente fala que é aquela pessoa que realmente não larga até o final, até chegar ao objetivo. Entendi. É totalmente diferente de terapeuta. Não que eu largue pelo meio do caminho, mas eu vou com a lanterna e mostro, você tem que fazer tal caminho. Eu não posso fazer isso, coach não pode falar a direção, eu tenho que estimular o meu coach a falar, eu quero ir por aqui. E quando ele assuma onde ele quer ir, aí eu entro. Então pode ser um trabalho complementar? Por exemplo, de um estímulo para a pessoa se descobrir e depois ir para terapia para manter? Pode ser ao contrário. Pode ser ao contrário também. Porque muitas vezes eu tenho que parar o processo de coaching porque precisa de um atendimento terapêutico. Então isso já aconteceu comigo, de ter que parar, de falar, não podemos avançar mais porque você precisa trabalhar áreas que eu não posso, que eu não tenho ferramentas, que eu não tenho a autoridade, essas coisas que ela lida. E ela tem. Então já aconteceu 3 vezes com 3 coaches meus, que uma delas voltou passado de 1 ano de terapia e hoje a gente está aí com projetos e os outros não foram nem para a terapia e nem tiveram mais continuidade comigo, porque é uma escolha. Porque já é uma autossabotagem. Já. Então, Eleida, aí você já recebeu pessoas assim que já vieram do coach e olha, agora eu sei o que eu quero, mas para eu continuar mantendo clientes assim, eu quero a terapia. Eu já tive pessoas que sabem que querem chegar em um determinado lugar. Sabem qual é a dor e sabem elas querem chegar em um determinado lugar, tem o coach, né? Passaram pelo coach, só que não vai
não flui, porque ela tem uma dor, ela tem algo ali que aconteceu lá na infância dela. E aquilo bloqueia ela. Agora, eu posso só falar aqui, o diferencial dos meus atendimentos é que eu trabalho com integral sistêmico, né? Então eu trabalho os 11 pilares da vida, né? Onde eu trabalho a criança interior, porque eu trabalho com a razão e com a emoção, então eu tenho uma possibilidade de chegar até um limite. Aí, quando eu vejo que eu não posso mais avançar, nós temos que realmente aconselhar. E eu acho que o diferencial de hoje, e pelo coach ser tão, vamos falar assim de uma forma mais suave, pouca credibilidade dão hoje para o coach, porque é muito falado e porque muitos colegas meus se colocam no posicionamento de terapeuta, que não é. Então, nós perdemos muita credibilidade. E isso é difícil desmistificar. Então, para chegar até mim, eu faço sempre essa sessão de avaliação, onde eu posso dizer, não é para mim. E eu te aconselho... Porque você é honesta, né? Sim. Agora, mas tem muita gente... E aí fica aquela coisa, né, Leda? Você tem toda uma formação, é terapeuta e às vezes é passado por um processo porque o cliente, que sou eu, por exemplo, a leiga, não sabe para onde correr. Né? Por isso e a necessidade de uma sessão de avaliação, não sei se você tem. Eu faço, e eu também sou bem honesta com as pessoas que vêm até mim, porque às vezes não cabe a mim também. Entendi. Por exemplo, a depressão é um psicólogo. Exatamente, eu tinha até isso anotado aqui. É um psicólogo. Eu sou bem honesta e eu falo, é um psicólogo. Então, quando o cliente te procura, você faz uma primeira avaliação e aí você verifica realmente se você pode ajudar ou não, é mais ou menos assim. E aí você tem parcerias. Você tem parcerias com psicólogos, ou com coach, ou com, sei lá, para poder indicar essas pessoas ou não? Eu tenho parceria com outros terapeutas. Entendi. Porque se vem, eu sou formada em PNL, eu não gosto de trabalhar PNL, e quando eu vejo que o meu cliente precisa de um atendimento de PNL, eu passo para outro colega. E o que é PNL? Aquela que é bem ampla para essas Programação neurolinguística. Tá. Vai te reprogramar. Fazer uma reprogramação. Ai, meu Deus, eu me perco tanto nesses assuntos, mas eu adoro esse podcast justamente porque todo dia a gente aprende uma coisa nova. Evolução, porque eu tenho certeza que aí de casa tem um monte de gente também que não sabe, né? Não sou só eu. E que muitas vezes traz um pré-julgamento, tanto do trabalho do terapeuta e como do coach, né? Exatamente. Eles dizem que tá na moda. Exato. O coaching sofreu um pouco isso há um tempo atrás, e eu vejo que o terapeuta tá passando por isso. Eu sinto isso agora, mais com as redes sociais até, de você ver alguns reels que fala dessa forma. Mas o que você poderia dizer para as pessoas que hoje escutam você sobre, porque talvez tem pessoas lá em casa que estão pensando, o seu consciente tá lá, fulana, tu estás a precisar de uma sessão de terapia, mas o outro lado tá lá, não, tu não precisas nada disso. Eu acho também que tem muita gente que tem um medo, né, de admitir, de chegar no julgamento. É um tabu ainda pra muita gente, Um tabu de dizer assim, realmente eu preciso de terapia? Não, eu não preciso, é só um dia que eu tô assim. Então, o que você falaria para essas pessoas te procurarem? O fato de já ter um julgamento já quer dizer que precisa de um terapeuta. Boa. Porque o julgamento já é algo que impede você de passar de fase. Porque se você fica parado, julgando, se eu me julgo, eu julgo o outro. Se eu fico parado, me julgando, tô julgando o outro, eu não tô focando na próxima etapa. Então, já é um sinal que precisa de um terapeuta. Muito bom. E Leda, quando por exemplo, existem o que não vem pela dor, existem os clientes que chegam, olha, até então eu tô tranquila, mas eu acho legal, eu quero fazer terapia, quero conhecer o que é uma terapia. Existe esse tipo de cliente? Hoje em dia, mais ou menos, porque eu acho que até um tempo atrás, também eu acho que as pessoas não tinham tanto esse conhecimento, mas eu acredito, né, que hoje existem mais esse tipo de pessoa que não chegam só pela dor. E principalmente após a pandemia, eu acho que depois daquela... É bom, né? Na pandemia, muita gente foi procurar autoconhecimento, né? Eu fui no caso, 2020. O meu também, né? Estava saindo e as coisas foram acontecendo. Quando eu vou procurar um terapeuta, eu vou pelo amor. Eu já tenho aquele olhar, né, quando eu vejo que não é porque eu sou terapeuta que as coisas não podem sair, né, é como um carro. De vez em quando a gente tem que fazer uma certa revisão.
Então eu vou pelo amor. Eu acredito que a Lili também vá pelo amor, né? Fazer uma terapia. Inclusive, eu tenho minha terapeuta também. É necessário, eu tenho Eu coach, ainda eu tenho não terapeuta, eu tenho mentora, né? Mas eu falo que eu faço uma terapia com meus clientes. Mas é Sim. importante, né, a gente ter esse momento É. de conhecimento, porque eu acho que muitas pessoas, elas estão ainda muito bloqueadas com isso. E o teu público maior, ele é feminino, ele é masculino? Ou é feminino. Então as mulheres realmente são mais ativas a se abrir. Sim, sempre começa pela mulher, né? A mulher, eu sempre digo, quando a mulher vem para me reclamar do marido, eu falo, vamos cuidar de você, vai se curar e ele vai ser o seu reflexo. E tem já alguns atendimentos que eu fiz que o marido, depois de ver a mudança da mulher, eu também sou uma pessoa assim, depois que o meu marido viu a minha mudança, ele também mudou. Ele também foi procurar a terapia, porque ele falou, opa, esse negócio funciona aí, esses livros, essas coisas que você faz, a meditação funciona. Aquela questão ali da dúvida, ela acaba que fica esclarecido, porque muitas vezes ficam só na dúvida. Eu vou ficar com a questão, será que quantas pessoas hoje estão aí, será que se eu fizesse, eu poderia mudar alguma coisa na minha vida? Tem que fazer pra ver. Né? Tem que Olha testar, o né? desafio aí pra você que tá em casa, tem que fazer pra ver. E todas as idades? Porque, assim, por exemplo, a gente é mãe de adolescente, né? Aí a gente... Claro que adolescente nunca vai dizer quero ir no psicólogo, quero ir numa terapia. Nunca. E a gente, obviamente, como mãe, quer que as coisas talvez funcionem de uma forma que não é... Então chega adolescente também pra você, vindo por alguma mãe, vindo por um laço de pai ou por uma questão de familiar? Então, quando chega uma mãe, já aconteceu, a mãe chegou pra mim, o filho dela tem 2 anos de idade. Você faz, como eu sou mãe também, né? Você faz. Falei, vamos curar você, porque o filho, a criança, até os 7 anos e meio, ele é o reflexo da mãe. Sim. Se a criança ela é agitada, porque tem algo na mãe que tem que ser olhado ali, nela. Dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio, a criança está no campo do pai. Que no caso tem que olhar para a situação do pai. O que o pai está refletindo na criança? Dos 14 anos e meio, né, dos 15 anos até, né, aí eu faço o atendimento no adolescente. Até então, é os pais que têm que fazer a terapia. Então, geralmente, se tu for para te fazer no adolescente, tu pega de 15 anos para cima, é isso? Okay. Porque não funciona. Sim. Se eu poderia ter feito a terapia com a criança de 6, 7, 8 anos, só que se o pai não se curou da situação, a criança está simplesmente ali mostrando que, olha, tem algo de errado. Eu também sou um exemplo disso. A minha filha tinha asma. Ela tinha asma de corrermos para o hospital com crise. É verdade, a asma está conectada ao emocional. Sim, pulmão é pai e mãe na linguagem do corpo. Okay. Eu não perdoava a minha mãe e meu pai inconscientemente. Isso tudo é inconscientemente, Sim. tá? Eu não perdoava a minha mãe, principalmente a minha mãe, por ela ter morrido e eu não ter conseguido ver ela. Inconscientemente, eu tinha isso comigo. A partir do momento que eu trabalhei o perdão com a mãe e o perdão com o pai, que eu realmente perdoei, a minha filha se curou. Hoje ela tem 7 anos de idade. Faz 5 anos que ela nunca mais precisou usar nenhum tipo de medicamento. É a linguagem do corpo. O corpo está simplesmente sinalizando algo que a mãe tem que olhar para a situação, ou o pai tem que olhar. Às vezes tem casos que você vê, a mãe fala, até tal idade, o meu filho tinha tal coisa. A partir daquela idade, ele não tem mais nada. Não sei, foi um milagre. Lógico, primeiramente vem Deus. Né? Primeiramente vem Deus. Mas é isso, porque ela saiu do campo da mãe, ou saiu do campo do pai. Nossa, tá vendo Tudo como a gente novo. aprende? Muito Sempre. novo. Eu tô impressionada, Lida. Eu estudo muito. Mas é isso, né? Acho que toda e qualquer profissão a gente tem que estar sempre se renovando, aprendizado. Tudo é novo. Quais seriam os benefícios após um... Como é que funciona? São sessões? É um processo com sessões? Como funciona? A cura pelo amor são 4 sessões. Okay. Eu trabalho pai, mãe, que é o início de tudo. Tá na Bíblia. Honrai pai e mãe. Não tem como a vida avançar se você não olhar para o pai e para a mãe, mesmo que eles já tenham falecido, que foi o meu caso.
relacionamento e prosperidade. E essas 4 sessões, elas duram mais ou menos o quê? Um mês? Elas já são uma por semana? Cada 15 dias. A cada 15 dias, então dura mais ou menos 2 meses. E aí depois tu entra para a segunda fase, se a pessoa precisa ou não, como é avaliado? Tem um tempo que vai reverberar aquilo na vida da pessoa. Então, se a pessoa quiser trabalhar outra coisa, e nós continuamos, né? Por exemplo, na prosperidade, ela quer muito comprar uma casa. Tem um caminho a percorrer na terapia que a gente consegue chegar até a casa. Os benefícios de um acompanhamento terapêutico, o que é que você poderia deixar para nós aqui como benefício? Olha, se você fizer essa terapia, esses são os benefícios. O que é que você poderia deixar para nós? Terapia é vida. Ok. Para você chegar ao topo, você tem que trabalhar todas as suas emoções. Tem que curar. Tem que curar de tudo, todas as idades tem que ser olhado. Porque muita gente chega até um patamar e não consegue passar daquele patamar. Ou ganha as coisas e depois perde, porque está honrando uma situação. Então, para você chegar ao topo, você tem que olhar para as suas dores, você tem que olhar para as suas emoções. Ai, Leda, olha, essa foi uma mensagem, viu, que ela tá deixando para vocês, telespectadores, para que vocês procurem, né, essa mediação entre a emoção, posso dizer assim? Tô falando certo? Tô aprendendo alguma coisa? Essa mediação, acho que entre a emoção, trabalho, família, eu acho que todo ser humano, eu sempre procurei isso na minha vida. Obviamente que todo ser humano quer o equilíbrio de tudo, né? Tá tudo conectado. Eu tento sempre equilibrar, mas tem coisas que fogem do nosso caminho, óbvio. Né? Ninguém tem a fórmula. Então eu lembro que a minha vida, eu sempre tentei equilibrar minha vida pessoal, de eu mesma gostando de mim, de poder fazer o que eu gosto, o meu trabalho, os meus filhos, a minha família, mas obviamente que nem tudo é esse equilíbrio. E com certeza a terapia te deixa mais equilibrada, não é isso? Ajuda bastante. É o equilíbrio, né? Tem que ir pelo amor, não pela dor. Esperar a doença chegar, esperar o carro quebrar, eu sempre falo. Esperar, né, vir a dor. E sim, ir pelo caminho do amor, que é muito mais leve, mais fácil, mais simples. Ai, Leda, foi um amor estar aqui. Foi ótimo. Olha, pra gente encerrar, a gente vai fazer uma brincadeirinha, tá? Agora a Lili vai pegar por cima da eu falando pra ela aqui. Você sem falar pelos bastidores. Assim, eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na tua mente. É um tipo um bate-volta rápido. Pode também falar junto comigo. Tem um presente pra vocês. Ai, que chique! Gente, eu adoro esse podcast. A gente ganha presente, é tão legal. Inclusive, gratidão, Leda. Pode abrir, né? Obrigada, amor. Olha, Leda, uma das coisas que eu quero deixar aqui desse momento é que eu senti como se você tivesse esse propósito, né? Que começou, eu cheguei aqui na França há 17 anos e há um propósito em vidas, em transbordo. Então, parabéns por isso, né? Que Deus continue te abençoando, que você possa ser esse instrumento, porque eu acredito muito nisso, que a gente, como terapeuta, como profissionais, empreendedoras, eu acho que nós temos esse papel importantíssimo de vidas, curar e salvar vidas. Parabéns. Olha que lindo que a gente ganhou da empresa dela. Já sabem, não só a terapia, mas ela tem uma empresa de limpeza, tá? De faxina, tanto em empresas, escritório, hospital, quanto, né, casas, enfim, apartamento. Olha que legal! Que lindo! Adorei! Muito obrigada, Leda, adorei! Que linda! Então, vamos encerrando por aqui. Vamos. Mas com a nossa rapidinha. Brincadeira, né? Oh, meu Deus, vamos Que aí eu vou falar, apesar que ela já falou algumas coisas, por exemplo, iria perguntar pra você, o que você, né, falaria sobre a França? Acolhimento. Uau! E o Brasil? Amor. E pátria amada. Ser terapeuta pra você, em uma palavra. Amor. Realização. Uau. Empreendedorismo. Uau! Prosperidade.
Uau. E parcerias? Possível. Família? Tudo. Base. É a base de tudo, né? Se quiser deixar uma última mensagem, uma última frase, palavra, uma música, o que você quiser, esse podcast pode tudo. O perdão é a chave que abre todas as portas. Tem a cura pelo caminho do amor, e não pela dor. Muito obrigada, lindo, né? Amei! Gostei disso aqui. Gostou também? Gostei. Eu também já tô até familiarizada, sabe? E por aqui a gente encerra mais um episódio do Pariscast. Fique ligada com a gente que vem muito mais por aí. Muito obrigada, Leda. Muito obrigada, Lili. Eu que agradeço. A gente se encontra. Beijo.